Você já teve a sensação de que Deus não está ouvindo a sua oração? Que por mais que você ore, que você jejue, que você busca, parece que a sua oração não está passando do teto. E geralmente quando sentimos isso, as piores sensações vêm no nosso coração e na nossa mente, é inevitável. Porque lidar com o silêncio é algo perturbador, é algo que machuca. Porque o silêncio ele gera em nós alguns gatilhos, como rejeição, abandono, entre outros. Toda pessoa que já foi abandonada, que já foi rejeitada, quando se depara com o silêncio de Deus, essa pessoa fica muito mal. Existem pessoas que desanimam na fé, que desistem da caminhada. E hoje eu quero falar com você, justamente para você não desistir. Hoje eu tenho uma orientação de Deus muito forte ao seu coração. Porque se você estiver vivendo o período do silêncio de Deus, eu tenho algo que vai mudar a sua visão, que vai mudar o rumo da sua oração e te fará alcançar a tão sonhada resposta e vitória que Deus tem para a sua vida. Na nossa história da Bíblia de hoje eu quero falar sobre Daniel e o porquê que ele orou 21 dias mesmo Deus não respondendo. Por que ele não parou? Qual foi o combustível que Daniel usou para continuar mesmo diante do silêncio? Mesmo diante de um Deus que não falava nada? A mensagem de hoje já deu para perceber que ela está poderosa. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Histórias da Bíblia. Eu sou o pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Vem comigo, hoje é sexta-feira e o Senhor tem bênção para você. Vamos para a nossa leitura do texto bíblico aqui. Livro de Daniel, capítulo de número 10, e o verso é a partir do número 12. Capítulo 10, verso 12, a palavra do Senhor nos diz assim. E o anjo disse a Daniel, Daniel, não tenha medo, porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar e orar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os príncipes do rei da Pérsia. Uau! Querido ouvinte do nosso Café com Palavra, você que ama histórias da Bíblia, a história de Daniel, o livro de Daniel, na verdade, é um dos livros mais profundos da Bíblia. As revelações deste livro apontam tanto para um período perso, como também para um período dos últimos dias. Deus dá a Daniel revelações dos dias atuais e Deus dá a Daniel revelações dos últimos dias. Então é muito profundo. Para entender o livro de Daniel, precisamos entender a forma que Daniel foi chamado. Ele foi levado ao reinado, juntamente com alguns jovens, para servirem ali, aprender os costumes da época, porque Daniel, gente, não era qualquer pessoa, ele era um jovem diferenciado, inteligente, era um jovem que não tinha defeito, não tinha vício, servo de Deus, e foi levado ao reinado numa seleção muito criteriosa, para aprender os costumes, para poder servir no templo, para poder servir no reinado. E nós já entendemos que Daniel, quando chega ali, Daniel não se contamina, Daniel não entra na pilha dos que ali estavam, mostrando ali um forte caráter e uma vida com Deus ilibada. Daniel tinha compromisso com Deus e com a palavra, e quando ele chega, oferecem a eles uma porção oferecida e ele falou, eu não vou me contaminar com essa porção. Eu vou comer legumes e vou ficar melhor do que os outros. Daniel já chega causando, gente.
Eu não sei se você já percebeu, mas toda pessoa diferenciada, toda pessoa que Deus tem um projeto, um plano, essa pessoa, onde ela chega, ela causa. Até ela quieta, até ela sem mexer com ninguém. A presença dela causa, a voz dela é marcante, as pessoas se incomodam, tem aqueles que amam e tem aqueles que odeiam. Eu quero saber se você conhece alguém assim. Essa pessoa que onde ela chega, ela é polêmica, até calada, até os dias que ela fala, hoje eu não quero falar nada, eu vou ficar aqui no meu cantinho, até esse dia ela causa. Você conhece alguém assim? Coloca aí se você conhece. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que são dessa maneira. Deus te escolheu para coisas grandes. Por isso você é perseguida, por isso você é odiada, por isso pessoas não te suportam, por isso pessoas querem te parar de todo jeito. A palavra de Deus para você é essa: continue sendo quem Deus te escolheu para ser. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Não mude para agradar alguém, não mude para buscar a aprovação de alguém. Se Deus te escolheu para fazer e ser diferente, seja. Quem te honra é o Senhor. Eu falo isso porque eu tive crises de identidade durante muito tempo. Eu sabia quem eu era, mas a forma que eu era, gente, incomodava pessoas, inclusive da minha família, e eu queria mudar. Eu pedi para Deus, inclusive, Senhor, me faz ser mais quieto, me faz ser mais retraído, me faz ser mais introvertido, porque eu sou chamado de entrão, eu sou chamado de exibido, eu sou chamado de pavão. Tantos nomes que me chamavam, gente. Se eu falar uma lista aqui, vocês não vão acreditar. E eu entendia, gente, que aquilo era Deus me projetando. Era Deus me chamando para uma grande obra. Dentro de mim, com muita simplicidade e humildade, não queria aparecer, nunca quis ser amostrado, nunca quis ser estrela. Eu só queria servir a Deus com excelência, eu só queria ajudar quem precisa, eu só queria fazer o que ardia no meu coração. E para fazer isso, eu precisava incomodar. Pessoas se incomodavam, assim como se incomodavam com Daniel. E Daniel decide não se contaminar. Daniel decide fazer o que é correto e Deus dá graça. Deus honra Daniel diante daquelas pessoas. Eu já quero liberar uma palavra para você nessa sexta-feira. Ei, suporte esse processo, porque está chegando honra de Deus para a sua vida. Não negocie os seus valores, não abra mão de quem você é, não abra mão do que você acredita. Deus vai te honrar de maneira especial se você não desviar a rota, se você permanecer fiel ao propósito. Daniel, diante disso tudo, é lançado na cova dos leões, como nós sabemos. Os leões jejuam, não tocam em Daniel porque Deus honra. E aqui, nesse exato momento, no capítulo 10, acontece algo que marcaria a história de Daniel e vem como resposta de Deus para nós. Deus dá a Daniel uma visão das coisas que iriam acontecer sobre o povo de Israel. Deus mostra para Daniel a situação, a condição atual de Israel e tudo aquilo que viria sobre eles. E aquela visão deixa Daniel atônito, deixa Daniel perplexo, deixa Daniel preocupado, e ele entra em oração. Ele se consagra, ele vai buscar a Deus para entender melhor o que estava acontecendo. Ele não conseguiu compreender. E ele vai para a oração. E ele ora o primeiro dia, ele ora o segundo, ora o terceiro. Estamos falando de alguém, gente, que a Bíblia mesmo relatou que orava 3 vezes ao dia. Alguém que por orar foi lançado na cova dos leões e Deus livrou. Não estamos falando de alguém que só ora quando o calo aperta. É verdade. Não estamos falando de alguém que só ora quando a prova chega, sabe? Conhece pessoas assim? Ah, pastor, é o primo do cunhado, do vizinho, do parente que é desse jeito. Eu sei que é ele mesmo. Só ora quando o negócio pega. Só ora quando chega a prova. Só ora quando chega a luta. Não, estamos falando de alguém que orava constantemente. Alguém que orava quando tinha motivos e orava quando não tinha motivos. Alguém que orava quando estava com problemas e alguém que orava quando não tinha problemas. Alguém que tinha vida de oração. E é impossível termos vida de oração e Deus não responder. É impossível ter uma vida de oração e não sentir a presença de Deus na nossa vida. Então, Daniel já estava acostumado a orar e a resposta vinha rápido. Mas dessa vez algo interessante aconteceu. Daniel vai orando por dias e Deus não fala. Deus não responde. Parecia que Deus não queria se revelar para Daniel ali. Como eu disse no início, gente,
Viver o silêncio de Deus é difícil porque ativa gatilhos de rejeição, ativa gatilhos de insignificância, ativa gatilhos na infância. Eu não sei se você já viveu isso, de pessoas te rejeitarem, de pessoas não dar ouvido ao que você fala, de pessoas te ignorar, virar as costas para você. Gente, como isso dói, dói. E quando nós oramos e Deus parece não nos responder, a gente lembra disso. Olha, já fui rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, e parece que até Deus está me rejeitando. Lembra de Jesus orando lá na cruz? Ele olha para o céu e ele se sentiu rejeitado porque Deus não respondeu para ele. Ele orou dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Foi a oração que Jesus fez no Getsemane, Deus não respondeu. E agora na cruz ali, ele olhou e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus se sentiu desamparado por Deus. Por quê? Porque o silêncio de Deus era muito grande. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus dá a impressão que ele não está se importando, mas eu vim dizer algo para você. Se Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando para te trazer algo muito especial. Se a resposta não chegou ainda, é porque ela virá com bênção, ela virá com soluções. A resposta vai vir trazer alegria, trazendo vida aos seus dias, trazendo renovo à sua história. Enquanto Daniel está orando 21 dias ininterruptos, a resposta não chega, a atitude dele me chama a atenção, gente. E é aí que nós precisamos aprender. Durante os 21 dias, Daniel não parou de orar. A resposta não veio, mas ele continuou orando. A resposta não veio, mas ele continuou consagrando. A resposta não veio, mas ele continuou persistindo, perseverando. É isso que nós precisamos fazer. Ainda que a resposta não venha, ainda que Deus não fale, ainda que as coisas não aconteçam, a palavra de Deus para você é essa: não desanime, não desista, prossiga, continue. Algo estava acontecendo espiritualmente falando, uma guerra espiritual estava travada. Eu preciso te falar sobre isso. Existem guerras espirituais sendo travadas pela sua vida. Todos os dias que você está aqui ouvindo essa mensagem, existem guerras espirituais contra a sua família. Aquela resposta que Daniel estava buscando não era só sobre ele, era sobre o povo. A sua família precisa de uma cobertura espiritual e você é essa pessoa. Portanto, a guerra, portanto, brigas, portanto, a confusão, portanto, tanta coisa acontecendo, é porque você comprou uma briga. Uma guerra espiritual estava sendo travada. Enquanto Daniel estava de joelhos lá nos céus, o príncipe da Pérsia, esse príncipe da Pérsia quer dizer, é uma falange, é uma potestade maligna que estava prendendo o anjo. Existe no céu, gente, vários anjos, existe uma hierarquia angelical, existe demônios que são anjos caídos. E na teologia, uma das matérias chamada angelologia, que é o estudo sobre os anjos, explica com mais detalhes, mas só para vocês entenderem. O anjo Gabriel é um dos anjos mensageiros na Bíblia. Ele traz mensagem. Já o anjo Miguel é um anjo guerreiro. Vem com a espada de fogo desembainhada, lutando, guerreando, quebrando laços. Então Deus manda Gabriel vir falar com Daniel. Como eu disse, Gabriel é mensageiro, ele vem trazer a mensagem. Mas Gabriel foi preso, o anjo Gabriel foi preso por potestades espirituais. E durante 21 dias ele tenta se desvencilhar. Para chegar até Daniel, ele não chega. Olha a cena. Imagine um quadro agora. Na terra, Daniel de joelhos dobrados. No céu, Gabriel preso por potestades. E no terceiro céu, Deus no trono vendo aquilo. Eu preciso liberar Gabriel para ele chegar até Daniel. Mas a luta está travada. E o que Deus faz? Deus convoca o arcanjo de guerra. Deus convoca Miguel. Miguel vem com uma espada desembainhada, uma espada de fogo, quebrando todos os laços. Aleluia. E é isso que Deus começa a fazer nessa sexta-feira em favor da sua família, em favor da sua vida. Deus está chegando, quebrando todos os laços do inimigo. Tudo que estava prendendo, tudo que estava amarrando, tudo que estava impedindo. O anjo vem, libera Gabriel e ele chega até Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, as suas palavras foram ouvidas. Teve impedimento, mas eu cheguei e vim trazer resposta de Deus para você. Coloque nos comentários agora. Eu quero orar por você, mas antes disso quero que você coloque nos comentários.
Deus está entrando na guerra agora. Coloca aí, Deus está entrando na guerra agora. Se essa guerra não for pacífica, Deus vai guerrear com espada, Deus vai guerrear com lanças, mas Ele vai entrar ao teu favor te dando vitória. Quando Ele desce, a resposta chega, o coração de Daniel alivia. Porque Deus não trouxe só a resposta, Deus trouxe vitória, Deus trouxe solução, Deus trouxe livramento e providência. Deus está trazendo livramento e providência para sua casa. Se você recebe isso, coloque amém nos comentários e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, na vida desse teu servo, dessa tua serva que ora comigo neste momento, traga livramento, providência, vitória. Essa pessoa que está em guerra, enfrentando o período de silêncio, ajuda ele, ajuda ela, ajuda-nos a vencer, a suportar e a superar todas as crises, ó Pai, que estamos vivendo e receber vitória em Ti. Em nome de Jesus eu oro, pedindo a Tua bênção, a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão, minha irmã, abra o sorriso 915. Deus está dando vitória na sua guerra. Compartilhe essa mensagem para 10, 15 pessoas que estão orando, pensando até em desanimar. Manda essa mensagem. Essa pessoa precisa ser renovada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, deixa o like. Deus te abençoe, em nome de Jesus.